considera, né, que todos aqui presentes autorizam, né, a sua imagem, a sua voz, a sua participação, e também, né, sabendo que o evento vai estar sendo gravado, tá? Perfeito. Esse é um termo de autorização dito de improviso, já que a gente não tinha se programado. Perfeito. Eu vou começar apresentando a professora Josiane para dar uma introdução para ela, né, para fazer o convite. Então, boa noite a todos que... A Júlia está falando. Tá baixinho, né? Não dá para escutar. Júlia, não tá dando para te escutar agora. Áudio. Né? Vocês estão escutando? Não, também não. Não. Deve ter a ver com alguma coisa da gravação, será? Não, Júlia, tá fechado o teu áudio. Fechou. É isso mesmo. Está fechado o áudio, é. Pegou? Pegou? Ah, então tá. Então, boa noite para todos que estão presentes, né, na nossa pré-jornada. Eu sou Júlia Alves. Hoje eu estou como monitora, representante aqui do ESIP, participo do grupo de Relações Raciais, junto com os demais. Eu vou fazer a abertura do evento, lendo um pouco, né, do currículo da nossa convidada. Josiane Barbosa de Oliveira, psicóloga, psicanalista. Só para mim que a Júlia parou? Não. Parou de novo, Júlia. Não dá para ouvir. Parou novamente, Júlia. Está acontecendo isso. Tu volta para cá, tá pegando? Agora voltou. Agora Sim. voltou. Sai da tela, porque eu acho que é porque eu sou a preceptora da chamada. Então, deixa eu ler aqui. Deixa eu... É isso mesmo, quando você sai. Então, eu vou ler aqui o currículo, tá? Estava na minha tela separado, eu vou ler. Então, professora Josiane Barbosa, psicóloga e psicanalista, graduada em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, especialista em psicologia escolar e clínica. Como psicóloga escolar, foi sócia proprietária do Centro de Convivência Infantil, CECI, e do Centro de Reabilitação e Socialização da Criança Especial, professora de ensino médio e magistério, trabalha com formação de educadores e grupos de pais, como psicóloga clínica atende crianças, adolescentes e adultos, fez formação em psicanálise pelo IPA, Instituto Internacional de Psicanálise, sendo membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, é integrante do programa Sankofa, dessa mesma sociedade, e atua em movimentos sociais, principalmente relacionados à causa de estudos e relações raciais. Então, aí, seja muito bem-vinda, professora Josiane, tá? O evento é todo seu. Boa noite. Em primeiro lugar, como é que tá meu som? Tá tranquilo? Em primeiro lugar, quero agradecer, né, ao ESIP por ter me convidado para fazer esse pré-evento. Quero dizer que é uma grata satisfação toda vez que a gente vai falar de psicanálise, toda vez que a gente traz esse assunto. Para alguns, é a primeira vez que eu vou estar falando, né? Eu já vi pelas carinhas que tem algumas que eu já conheci, né, de outras oportunidades. Então, já sabem que eu gosto mais de conversar do que de palestrar, né? Então, vão me ouvindo aí e depois a gente vai trocar uma ideia, conversar, né? Vocês sabem que quando a gente está preparando algum tema, né? Quando a gente está estudando alguma coisa, o nosso olhar, ele tem, né, é como se fosse uma coesão diferente, né? A gente fica meio que
sensibilizado pelo que a gente está vendo. E várias associações me vieram à cabeça enquanto eu estava mexendo com esse tema. Vou começar falando de um acontecimento da semana passada que foi muito forte, né? Que muitos de vocês devem ter visto esse acontecimento, que foi uma jovem de 15 anos que é estudante de uma escola de São Paulo, da cidade de São Paulo, da Escola Presbiteriana Mackenzie, né? O Mackenzie, gente, é uma escola de elite, né, paulistana, e ela é tradicional, né, uma escola muito bem conceituada, dentro daquele vértice de aprovação em grandes universidades, é uma das escolas mais cotadas. E essa moça, né, essa garota, de 15 anos, do 9º ano, ela foi encontrada desacordada no banheiro. E chamaram, né, os inspetores, e aí chamou uma equipe médica, uma equipe do SAMU e tal, e resgataram a moça. E qual que era a ideia? É que ela tivesse tentado suicídio, né? E o motivo, né, do suicídio tinha sido a ocorrência de bullying. É sempre importante a gente diferenciar, né, uma agressão isolada, né, de um bullying. O que é o bullying? Bullying é uma agressão sistemática, né? É alguma coisa que não acontece uma vez, né? Acontece, né, de uma maneira periódica, trazendo sofrimento psíquico a quem é vítima. E me parece, né, pela reportagem, que a moça de 15 anos, ela estava sofrendo bullying por ser uma jovem negra. Então, ela era achincalhada pelos colegas de sala, ela era chamada de cigarro queimado, ela era chamada de lésbica preta e vários outros xingamentos, segundo a mãe. Segundo a mãe, ela já havia escrito um e-mail há mais de um ano para a diretoria pedagógica da escola, relatando a situação. E a menina, todos os dias, pedia para sair da escola. E várias vezes ela chorava, né, ao voltar da escola, falando que não se sentia bem lá. A gota d'água, né, o último fato, o fato gatilho, parece ter sido uma filmagem dela, né, dessa garota, em situação íntima com um rapaz. Situação esta que teria sido oportunizada por duas meninas que obrigaram-na a fazer isso para que ela fosse aceita na turma. E uma vez ela tendo aceito, filmaram-na nessa situação íntima e estavam ameaçando mostrar o vídeo para a escola inteira e, consequentemente, desmoralizando-a. Essa garota, ela está internada num hospital psiquiátrico. E a minha pergunta foi, ao ouvir isso, gente, por que ela está internada num hospital psiquiátrico? Né? Imediatamente vieram mais 3 histórias na minha cabeça. Me veio a história do Lima Barreto. Lima Barreto era um escritor carioca que descrevia com sarcasmo e detalhes como era a sociedade do Rio pré-1900. E ele falava
de como tinha privilégios, de como tinha proteção, de como tinham situações onde as pessoas eram covardes, hipócritas. Ele era um escritor maldito, uma pena muito ágil, uma forma ferina de conseguir escrever. E por conta disso, ele era muito rejeitado em muitos ambientes. Muitos livros não eram aceitos, muitas crônicas não eram aceitas, mas outras eram e faziam sucesso. Até uma pessoa conservadora, como Monteiro Lobato, chegou a elogiar a capacidade do Lima Barreto escrever. E onde o Lima Barreto estava? Várias vezes ao longo da vida dele, no hospital psiquiátrico. Então, em períodos de maior agitação, ele era internado. Em períodos onde ele ficava muito alcoolizado, ele era internado. E ele, como funcionário público, né, na época, ele conseguia algumas licenças. Né? E nessas licenças, muitas vezes ele ia fazer um tratamento, né, nesses centros de reabilitação, que eram os hospitais psiquiátricos. Lima acabou falecendo muito cedo, né? Muito em decorrência, né, de doenças causadas pelo alcoolismo excessivo dele, aos 41 anos. Me veio à cabeça também o Arthur Bispo do Rosário. Né? O Arthur Bispo do Rosário é um artista extremamente criativo. E ele é de Laranjeiras. Laranjeiras é pertinho de Aracaju. E ele saiu lá do Sergipe para trabalhar na Marinha. Não sei se vocês sabem, mas as Forças Armadas, elas conseguiram trazer para o seu bojo muito da população negra no começo do século, né? Porque eram voluntários e aí eles trabalhavam tanto no Exército quanto na Marinha. E o Arthur Bispo do Rosário, ele trabalhou na Marinha. Só que, atacado, achincalhado, humilhado, o que ele fazia? Ele revidava, ele agredia, ele perdia o controle. E o que fizeram com ele? Internaram-no. Ele foi para o hospital psiquiátrico, né? E lá na colônia, né, Juliano Moreira, ele teve a honraria de conhecer Anísio da Silveira, né? E ali ele pôde trabalhar a arte dele. Ele pôde trabalhar as inúmeras fantasias que vinham na cabeça e que ele transformava em instalações. Hoje ele é reverenciado, mas ele passou décadas, né, sob remédios e internado. Né? Eu tive o prazer de ir no museu, né, no museu dele, lá em Laranjeiras, e os mantos que ele fazia, né, porque ele fazia mantos esperando lá o Jesus que ia chegar, são maravilhosos, né, são uma poesia em bordados. Me lembrei também de Francisca Júlia. Francisca Júlia, uma mulher, né, também do início do século, ela era entre 1870 e 1920, e a Francisca Júlia, ela é considerada uma das pioneiras em poesias no Brasil, né? Ela era uma poetisa de mão cheia, como se diz. Só que tinha hora que ela era muito avante do tempo dela, né? E por conta, né, de ser avante, por conta de ser extrovertida, né, autônoma,
ela era considerada estranha, ela considerada excêntrica. E ela tinha crises de depressão, que às vezes deixavam isolada, né, no hospital. Francisca Júlia acabou se matando no dia que o marido morreu. Porque ela pensou, não vou conseguir viver sozinha aqui sem a proteção. Mas ela já namorava a morte há muito tempo. Tem uma poesia dela que eu vou ler agora para vocês, né? Uma poesia de 1895. Gente, ó, lembrem a data, hein? 1895. Às vezes a gente acha que a dor é contemporânea, não acha? Não, não. A poesia chama Outra Vida. Se o dia de hoje é igual ao dia que me espera depois, resta-me, entanto, o consolo incessante de sentir sob os pés, a cada passo adiante, que se muda o meu chão para o chão de outra esfera. Eu não me esquivo à dor, nem maldigo a severa lei que me condenou à tortura constante, porque em tudo adivinho a morte a todo instante. Abro o seio, risonha, a mão que o dilacera. No ambiente que me envolve, há trevas de seu luto. Minha solidão, a sua voz escuto, e sinto contra o meu o seu hálito frio. Morte, morte, curta é a jornada, e o meu fim está perto. Feliz contigo irei, sem olhar o deserto que deixo atrás de mim, vago, imenso, vazio. Gente, mas o que essa jovem de São Paulo, o que a Francisca Júlia, o que o Arthur Bispo do Rosário, o que o Lima Barreto, o que eles têm em comum, além de terem sido internados no hospital psiquiátrico? A Júlia já está até rindo ali, ó. O que eles têm em comum? Eles têm a pele negra, meu Deus. Eles têm a pele negra. E aí, a gente entra nas falas da Isildinha, né? A Isildinha fala que no Brasil existe um apartheid psíquico. Olha que profundo. Ela vai dizer que existe uma separação entre negros e brancos que não é palpável, que não é visível, que ela é misturada, que ela é disfarçada. E que muitas vezes isso traz à pessoa negra um sentimento de perseguição, um sentimento persecutório. Porque aquilo que não é nomeado, aquilo que é só sentido, fica como uma condição estranha, fica como uma condição alienada. Esse texto que eu estou baseando, né, a minha fala, chama Cor e Inconsciente. É um texto da Isildinha de 2017 e está naquele livro, O Racismo e o Negro no Brasil. E é muito interessante, eu estou citando essa data, porque ela diz assim, muito esperançosa, né, que hoje, né, hoje 2017, já estava muito melhor do que antes, porque embora o Brasil
ainda não se assumisse racista, já se conseguia chamar de racismo algumas situações que aconteciam. De lá para cá, a gente teve algumas mudanças. De lá para cá, houve a pandemia, de lá para cá, houve aquela história, né, do George Floyd, e todo um movimento, né, de vidas negras importam. Esses movimentos, com certeza, abriram mais condição para que a gente nomeasse o racismo. Mas os pontos que ela fala aqui, né, nesse texto, a Isildinha, eles são de grande importância em qualquer momento nosso, né, lá atrás e agora. Então, o que ela coloca? A partir dessa situação separatista, onde existe o racismo, mas esse racismo nem sempre é nomeado, o corpo da pessoa negra, ele passa a representar tudo aquilo que é rejeitado pela sociedade. Então, o negro, ele é aquele que não pensa, ele é aquele que não tem, ele é aquele que não faz. Mas isso é dito? Não. De novo, isso não é dito. E uma vez não dito, ele é passado por algum lugar. O que não é dito, mas existe, é apreendido por um inconsciente. Então, existe uma representação, segundo a Isildinha, da pessoa negra em todos nós, negros e brancos. Então, na cabeça do branco, existe um modelo do negro. Na cabeça do negro, existe um modelo do negro. Para o branco, esse modelo, ele vai representar o outro branco, o outro negro, que não é ele, com o qual ele não se identifica. Para o negro, essa representação do negro vai estar dentro dele, mas ele é negro. E muitas vezes ele não vai se identificar com esse negro que ele é. E uma vez não se identificando com esse negro que ele é, ele rejeita o próprio corpo. Ele rejeita a própria mente. Para a Isildinha, todo esse trabalho de identificação que o negro tem que fazer é árduo, porque ele tem que lidar com o ideal de brancura. O ideal de brancura é aquilo que, para a pessoa negra, para a pessoa branca, é o normal, é o universal, é o que todos podem alcançar. Mas o que acontece com a pessoa negra? Ela vai ter que decidir entre dois caminhos. Ou ela vai assumir que ela representa tudo aquilo que não é bom naquela sociedade, e muitas vezes ela vai se envergonhar, ela vai aquietar-se, ela vai esconder-se, ela não vai se permitir, porque ela vai se identificar, né, com esse não querido, não desejado, não admirado. Ou ela vai partir para a admiração do ideal de brancura, que é negar a si mesma, que é não se aceitar, que é tentar ser branca como ela imagina que pode ser branca. A Gildinha também vai falar que essa construção que a gente faz a partir do olhar do outro, ela é dinâmica, imóvel. Então, o tempo todo, a gente está
fazendo essa construção ou não. E dependendo do jeito que a gente vai ou não fazer essa construção, a gente pode entrar em processos de despersonalização. E muitas vezes, processos de despersonalização levam a uma quebra mais profunda que legalmente a gente convencionou chamar loucura. O sofrimento mental causado pelo racismo, ele é incomensurável. Eu não comecei à toa, né, com esses personagens todos que ficaram de um jeito que o desequilíbrio fez com que eles chegassem, né, a ficar separados, apartados da sociedade. Fechando um pouquinho, né, saindo um pouquinho da Exudinha, quando a gente pensou na fala, a gente pensou assim, entre mundos de analisandos e analistas. Por quê? A nossa sociedade não tem mais como negar que a racialização existe. E como eu falo assim, não tem mais como negar, eu estou falando que isso passou a ser alguma coisa importante. Mesmo a gente sabendo que raça é um conceito histórico e social, que de verdade, né, não existe aquela coisa de raça, cada vez mais a gente tem procurado valorizar as etnias diferentes, a gente tem procurado valorizar culturas diferentes, hábitos diferentes, a gente tem almejado a diversidade. Toda essa questão social, étnica, racial, toda essa questão está na cabeça de todos nós, formando um universo próprio, né? Então, esse conjunto todo dentro de mim. Eu, uma pessoa, né, comum, vou ter tudo isso. E se eu tenho também, junto com tudo isso, a função ou de analista ou de analisando, como esse mundo inteiro vai se encontrar? Voltando à Isildinha, ela fala, ela tem um viés lacaniano bem significativo, então ela fala muito dessa questão do espelho, e ela fala muito dessa questão, né, do olhar do outro nos configurando. Então, quando a gente pensa em entre mundos, a gente pensa justamente nesse encontro. Quem é o analista? De que cor que ele é? Como é a etnia percebida por ele? Qual a formação que ele tem? Que viés teórico ele vai olhar para o outro? Ele vai olhar pelo viés tradicional, onde se separa, né, a figura do analisando, onde o que importa é o que está lá no analisando, se o analisando tem trauma, se o analisando tem uma história pregressa, qual que é o desenvolvimento dele. Ou esse analista, ele é um analista mais contemporâneo que valoriza o campo, que valoriza a intersubjetividade. Como é que é esse analista? Que mundo é que esse analista está inserido para entrar em contato com aquele que ele está trabalhando? O analisando. Quem é o analisando? O que ele busca? Ele busca compreensão? Ele busca cura? Ele busca orientação?
ele busca aceitação. Como ele veio? Ele veio indicado por um outro profissional de saúde? Ele veio através da cultura, através da mídia, através, né, de diversas situações que falam que é importante terapia? Ele veio através de um programa social? Existem semelhanças entre analisando e analista? Existem diferenças acentuadas entre analisando e analista? Como se lida? Qual olhar transita na sessão? Nos casos clínicos enunciados pela Isildinha, o que tem de interessante é a emergência desse fato racial nas sessões. Conversando com amigas brancas, elas dizem assim: mas o que eu faço? Eu trago o assunto para a sessão? Porque não aparece na minha sessão. Nunca falam disso. Né? E muitas vezes, a maioria são analistas brancos com analisandos brancos. E eu, né, vocês já sabem que eu sou brincalhona, eu falo assim, então deve ser porque eu sou preta, gente, porque na minha sessão sempre aparece. Eu sempre apareço. Né? E pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que a Isildinha vai nos falar é que, por ser ela usa muito, né? Por ser o racismo uma construção social, né? Antropológica e tal, ele sempre vai aparecer de alguma forma, tá? Porque é muito interessante, assim, porque quando explodiu, né, essa coisa do racismo estrutural, a fala, né, do Silvio de Almeida e tal, é anterior a esse livro. Então, no livro dela, né, que eu estava falando, de 2017, não aparece muito. Já na Cor do Inconsciente, que é o outro, né, tem esse, né, Negro no Brasil, e tem esse. Nesse aqui, que é depois, né, que a edição dele já é posterior ao uso do conceito de Silvio de Almeida, já aparece muito, né, o racismo estrutural. Então, o racismo é estrutural. Ele, como estrutura, ele está tanto no branco quanto no negro. E ele vai aparecer, mesmo que sejam duas pessoas negras, desde que a gente saiba olhar. Desde que a gente tenha, né, no entremundo, né, nos entremundos, a possibilidade que ele apareça. Né? Vocês podem falar assim, mas assim, quer dizer que se a gente estiver pensando, a gente analista, a gente vai fazer com que o assunto apareça? Não, não tem mágica. A gente não consegue pensar e o assunto aparecer. Mas, se a gente estudou, se a gente leu, se a gente se implica com esse assunto, a gente abre espaço para ele surgir. E aí, nós vamos falar não da opressão objetiva, mas das opressões subjetivas. Daquelas situações onde a gente é preso, é trancafiado, onde a gente está internado em clínicas psiquiátricas, sem que isso seja objetivo. São as nossas partes em desequilíbrio. São as nossas partes precisando cuidado. E que muitas vezes a gente trancafia. Se a gente tranca em nós, analistas,
Como é que a gente vai trabalhar essa parte no nosso analisando? A gente não vai nomear, a gente não vai chamar. Nessa poesia que eu li, né, da Francisca Júlia, eram 5 anos antes dela cometer suicídio. E ela já estava namorando a morte. Ela já estava sentindo a morte como presente todos os dias. Nós carregamos histórias, nós carregamos mundos. E estar na troca desses mundos é uma exigência constantemente atualizada. O que a Gildinha coloca nos casos clínicos, né, é que ela não se furta a atualizar este tema também. Então, se a gente for pensar assim, nossa, o que representou a sexualidade, né, quando o Freud escreveu lá os 3 ensaios, em 1905, né? O que significou? É poder falar, né, inclusive que a criança tinha sexualidade, que ela foi revolucionária. Hoje, uma das coisas que é revolucionária, e a gente tem falado muito, é a diversidade, né? A gente não podia falar de muitas situações internas, inclusive a situação de racismo, né, há uns anos atrás. E que bom que a gente pode falar, que bom que pode trazer à baila, que bom que pode discutir na clínica. E isso é, sim, um tema de psicanálise, assim como todos os outros, né? Então, as pessoas falam do que elas querem estudar, elas falam do que elas querem trabalhar, falam para onde elas querem viajar, e elas falam também da relação com a cor. Se for uma cor negra, qual é essa relação? É uma relação de valor? É uma relação pejorativa? Se for da cor branca, também perceber o valor disso, ou o pejorativo que vem através dos múltiplos privilégios que nem sempre, né, a branquitude consegue olhar e consegue lidar com eles, né? Então, nós estamos diante de uma clínica viva, né, trabalhando os mundos que podem aparecer. E como é que a gente trabalha isso? Né? Olhando, se informando, aprofundando, lendo, e com isso, quando a emoção emergir, a gente pode falar dessa emoção. Gente, como eu falei, eu gosto de conversar, né? Então, se eu não parar, não tem espaço para a gente trocar. Vamos trocar um pouco? Vamos lá, Júlia. É interessante, né, Josi, porque é um debate sem fim, essa clínica racializada. É uma discussão delicada, porque, principalmente quando se trata, né, do processo psicanalítico e como é que vai ser abordado, há vertentes dentro do movimento negro psicológico que acredita que o processo de vivência influencia diretamente nessa escuta do terapeuta. Então, provavelmente o terapeuta branco ele vai ter mais dificuldade pelo processo, né, como é que eu posso dizer, de não ser preto e não identificar, mas já se sabe que isso não é uma verdade, a gente já não acredita nisso, acredita sim que nos estudos isso vai ser contemplado pelo processo de escuta, mas também feito eu ouvi de uma colega, o que é que acontece, né? É a minha sócia, ela é branca e ela estava com uma dificuldade diante disso, e ela falou exatamente isso que você falou. Tá, mas como é que eu vou convocar esse assunto para o meu paciente, já que não é ele que trouxe? Eu disse, mas ela está te trazendo, porque ela está dizendo aí que lá na faculdade dela de medicina ninguém quer fazer o trabalho com ela e ela não entende o porquê.
Ela não viu o racismo, mas ela está te dizendo que há racismo, né? E que ela está sofrendo com isso, porque as pessoas, às vezes, dentro de um movimento psicológico branco, elas querem que o paciente diga para ela que ele está sofrendo racismo, e não que ele, nesse lugar, às vezes, de analista ou psicólogo branco, ele convide essa reflexão, porque ela diz que não se sente no lugar de fala para isso. Aí entra nessa grande demanda. Eu disse para ela, se a sua paciente disser que não acha que é racismo, é um direito dela, não cabe você, nem a nenhum terapeuta de cor nenhuma, ficar batendo na tecla de algo que o paciente acha que não é. Mas já está tendo aí uma comunicação, sim, sobre essa relação, porque a gente sabe ainda a supremacia branca dentro de uma sala de medicina como acontece. Então, se há uma exclusão, por que tu não pergunta? Porque o que é que ela percebe em si para ser excluída? Mas há um tato, né? Há toda uma delicadeza, há um medo muito grande dos psicólogos brancos de embarcar nesses atendimentos. Eu conheço pessoas que ficam morrendo de medo, encaminha, diz que não sabe lidar, e gera aí, né? Essa roda viva, né? Nossa, Júlia, tanta coisa para falar, hein? Peraí, deixa eu tentar organizar. Então, organizar na minha cabeça, não o que você falou. Tem um psicanalista aí de Recife, né? Que é o Érico Andrade. Você conhece? Então, eu gosto muito dele, né? Acho as coisas que ele escreve muito boas. E, coincidentemente, né, já que a gente tá falando da Isildinha, o livro dele sobre identidade, quem faz o prefácio é a Isildinha, né? Então, quem puder ver, é muito bom o livro. E ele vai por um caminho, né? Ele vai tecendo, assim, um caminho, mostrando na prática o que a Isildinha fala na teoria, né? Porque ele vai, por exemplo, tem uma situação que ele conta que um dos melhores amigos dele chegou à guisa de elogio, é isso que é pesado, né? Um grande amigo, um dos melhores amigos, à guisa de elogio, chegou para ele e falou assim: cara, você é muito bom, você é muito inteligente, apesar de ser preto, né? Então, são falas que resvalam, né, na violência, embora a pessoa que está fazendo ela não tenha noção do quão violenta ela é. Então, quando eu falei que são muitos caminhos, porque quando você fala assim, mas será que a pessoa, o analista fala, mas será que eu posso trazer o assunto sem ferir? Bom, depende, faz um teste. Se fosse outro assunto, você falaria? Se você estivesse vendo, por exemplo, que a pessoa ela precisaria fazer um exame, né, uma tomografia, que ela precisasse cuidar, investigar alguma coisa de saúde, você falaria? Se a resposta for sim, falaria, são as suas situações de preconceito em relação àquele tema que estão segurando você. Eu sou mais velha, né, que muitos de vocês, então eu sou do tempo em que falar negro era xingamento. Não sei se alguém aqui é desse tempo. Então, falava assim, aquela pessoa de cor. De cor, qual cor? Verde-limão? Fúcsia? Amarelo fluorescente? Qual cor? Né? Por quê? Porque era difícil falar isso. Nós estamos num período de nomear, e inclusive nomear como, né, racismo, como preconceito, como discriminação. São coisas diferentes.
mas que precisam ser nomeadas. Então, eu sinto, voltando à questão da Júlia, que muitas vezes o jornalista branco não fala disso com o paciente negro porque ele tem vergonha. E é uma vergonha de grupo, é uma vergonha da branquitude. Tem vergonha porque sabe tudo o que a branquitude fez. E é difícil se ver identificado com essa branquitude. Uma das pessoas que popularizou, né, a história do lugar de fala foi a Djamila Ribeiro, né? A Djamila é uma filósofa brasileira, tal, muito, muito inteligente, muito capaz. E quando ela vê o uso, né, do termo que ela popularizou nesse nível, assim, lugar de fala, como se fosse fechado, ninguém mais pode usar, ela toda vez ela tem que explicar que não é isso, né? Que não é porque eu não sou alguma coisa que eu não posso falar. Ela tem que explicar, gente, não. A diferença que a gente acentua é porque quando começamos a falar, né, os negros falando de si mesmos, eles saíram daquele lugar de enfant, né? Do lugar de infância, daqueles que as outras pessoas falavam por ele. Então, hoje, por exemplo, eu estava falando, né, do Érico Andrade. Ele é um negro que fala sobre negritude. A Djamila é uma negra que fala sobre o manual antirracismo, fala do lugar de fala, fala do feminismo negro. A Carol, a Cotirene é uma negra, né, que fala de interseccionalidade. E o Paim, né, querido de vocês, é um negro que fala, né, de racismo, da noite escura e tudo mais, sabe? São muitos negros que falam sobre a negritude, não precisa de outras pessoas falarem dos negros. Os negros podem falar por si mesmos, mas eles não são os únicos envolvidos nessa equação racial. A equação racial ela envolve todos, porque é uma inter-relação entre as diversas etnias. Eu estava viajando recentemente e aí estava num museu indígena, e aí um amigo meu, né, que estava junto na viagem, ele disse assim, nossa, mas esses indígenas daqui que são bons, os indígenas brasileiros não têm nada preservado, não tem nenhuma cultura. Eu olhei para ele com aquela vontade de dar voadora, vocês já tiveram, né? Falei, você não está falando isso. Você não está falando isso. Os nossos indígenas, vontade, os nossos indígenas são melhores que esses. Não falei. Eu falei, gente, como que existe um apagamento, né, de toda a cultura indígena brasileira, que é uma cultura riquíssima, né, uma cultura linda, cheia de símbolos, de histórias, de lendas, né, de línguas, né, o centro da Unicamp, que estuda línguas indígenas, ela cataloga milhares de línguas, né, no Brasil inteiro. E, gente, é uma questão de lugar de fala que você está falando. Então, a gente precisa trazer mais indígenas falando deles mesmos, precisa escutar os negros que já estão falando deles, porque é natural para a gente ouvir o branco falando de si. Então, a gente pega os nossos textos, então tá lá Bolas, Ogden, Winnicott. A gente nem pergunta que cor que eles são. Vocês perguntaram, já? A gente imagina que eles são brancos, pronto, acabou. Né? É difícil a gente pensar, nossa, mas esse autor é negro. Por quê? Porque muitas vezes o autor negro não entra. Né? Então, eu só estou fazendo esse à parte, né? Mas é no sentido do lugar de fala. Todos nós podemos conversar. E essa é a importância da superação dos racismos. Né? A possibilidade de troca, né? Possibilidade de conversa.
Vamos lá, dona Larissa. Sim, dona Josiane. Eu fico pensando o quanto esse lugar de fala também serve como uma defesa para os brancos, né? Ahn, e, e claro, assim, ó, se eu tenho um paciente negro, uma paciente negra, parece que então ali está a possibilidade dessa questão aparecer, como se ela não pudesse aparecer com pacientes brancos, né? Eu me lembro uma vez que eu fiquei contente comigo, assim, porque eu acho que se fosse anterior aos nossos estudos e reflexões sobre relações raciais, eu teria trabalhado de um outro jeito com uma paciente branca, que é uma paciente assim, ó, obsessiva, super egóica, que está sempre achando que ela fez a coisa errada, tá, 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 tá. E aí ela me contou uma situação, ela mora em São Paulo, né, que ela estava, tipo assim, num parque, num domingo, com bastante gente, e nisso passou de bicicleta um entregador negro, tá? E no que ele estava passando de bicicleta, o namorado dela puxou ela, e ele passou de bicicleta. Só que ele passou de bicicleta e parou, e questionou o namorado da minha paciente, tipo assim, tu puxou tua namorada só porque eu sou negro? Uhum. E a paciente, tipo assim, segurou a mão do namorado, né? E ela entendeu que, de fato, o namorado tinha puxado ela. Claro, puxou ela, ele não pensou, né? Mas ele, de fato, puxou ela, porque tinha um homem perigoso passando ali, né? E eu acho que se fosse num outro momento anterior a eu poder tá mais letrada, assim, Uhum. racialmente, eu teria trabalhado, isso que tu sempre acha, que tu Uhum. é que é a culpada, Uhum. né? Então, eu acho que foi muito bom, assim, porque a gente pôde falar disso que ela entendeu, né? Ela entendeu que o namorado puxou ela porque tinha um homem perigoso passando Sim, ali, porque era um homem negro, né? sim. E esse garoto, né, que voltou e perguntou, você fez isso por causa disso? Né? Ele já é um garoto letrado, Uhum, uhum, né? Ele já é um garoto com uma condição, né, diferente. As mulheres negras que eu trabalho, que são mais velhas, né, elas têm o que a Judinha vai chamar de marcas do racismo. Então, muitas vezes, essa vergonha, essa timidez, a dificuldade de achar que os espaços são delas, né? Um certo adestramento. Mas as mulheres negras, né? Eu estou falando porque eu tenho rodas de conversa por causa disso. As mulheres negras mais jovens, né? Não, elas não são assim. Elas já saem para conversar. Mas você fez isso por causa disso? Igual esse rapaz, né? Já tem uma segurança que nomear o racismo as habilita, né? Eu sempre tenho o hábito de começar as minhas falas com algum fato que aconteceu na semana de racismo. Eu sempre tenho esse hábito. E fica fácil, né? Porque toda semana acontece alguma coisa, então eu sempre tenho alguma história para contar. Mas essa que eu tô lembrando agora, não foi essa semana, já faz, né, acho que mais de um mês. Que foi uma baiana lá na Praia do Forte, né? Perto de Salvador. Não sei se vocês se lembram desse caso. Um mês, mais ou menos. Aí, sabe aquelas baianas vestidas de traje típico que as pessoas gostam de tirar foto? Então, é uma mulher, né, de 30 e poucos anos, né, e ela estava tirando foto com turista e tal. E aí, vira uma turista, né, sulista, branca, e ela começa a fazer um escândalo, assim, que tinham roubado o celular dela. E ela dá a entender que foi
a baiana típica. Bom, se fosse eu, né, na minha idade e com o meu adestramento, eu iria chorar, porque era esse o esperado de mim, né? Eu ia chorar. O que essa moça fez? Empoderada. Não sei se eu acho que pelas carinhas a maioria não viu essa história. Ah, tá aqui? Tá comigo? Ela começou a tirar a roupa. E ela tirou a roupa toda. Ficou só de calcinha e sutiã, né? Diante do policial, mostrando que o celular não estava com ela, que ela não tinha roubado. E passou um tempo, acharam o celular da turista, né? E o marido da turista ofereceu para ela R$ 200. Pensa que fortuna, gente. R$ 200. Para ela não divulgar a história na mídia. Para não fazer o boletim de ocorrência. Com esse empoderamento, imagina a resposta que ela deu para o moço, né? Mas ela foi lá e fez a ocorrência. Ela fez a queixa. Então, assim, tem uma modificação hoje, né? Nos enfrentamentos. E estou falando isso, Larissa, porque essa situação de fazer o outro se confrontar com o que ele fez é uma situação nova, né? Aí algumas pessoas falam para mim assim, mas a gente vai fazer igual os americanos agora? Vai ter aqueles conflitos raciais igual lá nos Estados Unidos? Aí eu falo assim, eu queria muito se tivesse, viu? Porque o tipo de confronto no Brasil, que é no subtexto, ele é muito mais dolorido. O tipo de não confronto, que é excludente, né? Ele é muito mais dolorido. Não se falar do assunto é fazer de conta que não existe. Tem muita dor, né? E a gente sabe muito, né? A psicanálise, lembra, né? Uma das histéricas do Freud falando que era a cura pela fala, né? Sabe, de repente essa questão de nomear é fundamental. Os mundos se abrem, né? Entre mundos é criar uma subjetividade, né? Os sujeitos da psicanálise do Ogden, né? Aquele sujeito que vai emergir especialmente naquela dupla. Isso é fundamental. Eu até, Josi, lembrei de uma fala, né, sobre essa questão do tempo, né? Eu tenho uma avó, que é a mãe do meu pai, que ainda está viva, e a minha mãe, ela é branca, né? Então, a família da minha mãe é italiana e a minha avó tem descendência escrava. E é interessante isso, assim, porque ela se incomoda quando tanto eu e minhas irmãs e minhas sobrinhas colocamos tranças, porque ela diz que uma pessoa preta tem que saber entrar e sair. E as tranças chamam muita atenção e não precisa disso, né? Então, a gente não entra mais em discussão, mas é exatamente o que você vem falando, né? É esse adestramento. Então, a gente até discute entre nós, né? Quantas latas de gel ao longo da vida dela ela não usa? Ela tem o hábito de um consumismo de gel para o cabelo dela estético há anos, assim. E dentro do processo de estudo, né, de relações raciais, foi que eu fui vendo que é essa contenção capilar. Uhum. Então, assim, tudo que ela pôde fazer com o cabelo dela, ela fez, assim. Então, hoje, tanto é que o cabelo dela não é nem mais crespo nem nada, mas, assim, é um gel constante, é um cabelo assentado, ela só se sente arrumada se não tem nenhum fio, nenhum frizz, nada fora do lugar. Quando a gente transicionou, para quê? O cabelo era tão bonito, liso, né? E quando a gente colocou trança a primeira vez, ela ficou horrorizada, horror. Não, mas por quê? Olha, uma pessoa preta, ela tem que saber entrar e sair no lugar. Isso aí vai chamar muita atenção. E todo o estereótipo até de marginalização, né? Que o cabelo afro carrega, mas é muito dentro dessa pauta mesmo. Eu fico com essa frase, né? Porque a gente escuta isso como negro em todos os âmbitos.
Uhum. né? Que a gente precisa saber entrar e sair dos lugares, que é o quê? Calado, silencioso, sem questionar, sem incomodar, ou nem estar nos lugares. Ou preferência na externa. Dando aula num seminário, né, de psicanálise, dos 10 que estavam na sala, apenas 3 tinham tido pacientes, né, tinham tido analisando os negros. E é muito interessante porque é como se fosse ainda 2025, é como se ainda fosse ET. Uma hora vocês façam essa enquete, né, para saber quantas pessoas atenderam já. Então, diga lá, Mara. Eu fiquei pensando, né, na tua introdução, sabe? Me chamou muita atenção isso, assim, né? Das pessoas adoecerem e de, né, chegarem às vias de estarem no manicômio, de tomarem medicação, dessa coincidência, né, que tu pontuou, assim, de terem pessoas negras que passaram por isso, né, pessoas, enfim, século passado, e hoje em dia isso não é diferente. Uhum. Quantas pessoas também passam por isso, medicadas, não conseguem entender, e muitos poucos conseguem acessar as salas de análise, né? E às vezes, quando conseguem acessar, elas não têm essa escuta, né? E aí é muito forte essa questão do entre muros. Uhum. Então, tu faz assim uma convocação, né, para nós, assim, para esse lugar, para esse espaço, né, de realmente a gente poder ampliar essa sensibilidade, né, da nossa escuta. E poder ir rompendo, nós como analistas negras, né, no caso, desse adestramento que tu fala, né, especialmente da mulher, me parece, porque parece que a mulher é mais sensível mesmo, né, no que diz respeito aos sentimentos, a mulher consegue expressar mais, ou a mulher, às vezes, não conseguindo nomear, né, vamos dizer, pode até se tornar histérica em algum momento, né, pode estar raivosa, como a mulher negra, né, recebe esse título, assim, né, retinta e raivosa, né. Então, e às vezes isso entra para um lugar de enlouquecimento mesmo, né, de adoecimento, assim, severo. Uhum. Então, é algo de compartilhar, e me parece que até nas nossas instituições, assim, quanto a gente está conseguindo, né, abrir, porque as instituições, elas têm espaço da clínica ali, né, para as pessoas que estão em formação. Mas será que a gente também está conseguindo chegar a esses lugares, né? Porque a gente fica nesses lugares muito de elite, né? Muito ainda encastelados, assim, né? A psicanálise ainda, apesar de todos esses movimentos, que eu acho que são de extrema importância, e que a gente precisa falar, né, nomear, para que a gente também possa estar abrindo acesso para isso. Qual o esforço que nós estamos fazendo para alcançar esse público? Se a gente for fazer uma estatística das nossas instituições de psicanálise, né, mesmo para o público mais, para uma clínica social, né, nós estamos indo até, vamos dizer, contrário àquilo que Freud também, né, porque esses textos, eles não chegam até nós, né, às vezes, com a mesma pulsão, assim, ou com a mesma intensidade, né, vamos dizer, do que outros textos, né. Então, de a gente poder se incomodar com isso, né, ter essa sensibilidade, né, dessa escuta, né, mais para chegar, né. Sim. Sim. Então, isso me inquieta, assim, né, também, porque mesmo eu sendo né, analista, enfim, né, psicóloga negra, eu tenho poucos ainda, né, pacientes que chegam para mim, assim, né, negros.
E aí também uma questão que eu fico pensando, né? Que movimento eu posso fazer, ou eu sigo fazendo, Uhum. também de não conseguir, né, dar esse acesso, assim. Eu acho que a luta permanente é pelo aumento de acesso. Essa é a luta permanente, né? A gente tem que estar o tempo todo tentando abrir esses espaços. Na hora que você fala que a mulher sofre mais, que ela é mais sensível, eu só queria assim apontar que eu não consigo falar quem sofre mais, porque sobre o homem negro, né, a carga também é muito pesada. É muito pesada, porque ele ao mesmo tempo ele é convidado a ser forte e a aceitar muitas vezes as humilhações, os achincalhes que ele passa, né? Como eu estava falando, eu tenho as rodas de conversa, né? E quando os homens vão às rodas de conversa, as situações que eles relatam também são de igual sofrimento, né? E uma das brincadeiras, né, que é muito comum, é falar que fez de conta que não ouviu, sabe? Então, sabe aquele racismo recreativo? Todo mundo já ouviu falar, né? Levar para poder suportar, né, as dores do dia a dia. A vantagem, gente, às vezes, da roda de conversa, que não é uma terapia, é porque a gente está construindo a narrativa, né? É um espaço onde a gente pode falar sobre negritude, sobre dificuldades. Essa narrativa ela não foi construída ainda na nossa sociedade, né? Pensa que nas escolas que muitos de nós frequentamos, nós nunca paramos uma aula para falar sobre isso. Então, se nas famílias muitas vezes não se fala, se na sociedade não se fala, como que você vai construir uma narrativa? Essa narrativa vai ser construída individualmente, cada um vai ler alguma coisa, né? A Júlia estava falando dessa questão do cabelo, né? É uma das questões, mas são várias as questões. Sabe aquela coisa assim, ó, não vai com essa roupa porque você está parecendo, né, uma piriguete. Não vai com essa roupa porque você está parecendo humano. Então, são estigmatizações pelo cabelo, pela roupa, pela postura, né? Ah, não fala alto, né? Você vai chamar a atenção, não fala alto, não dá risada desse jeito, né? E não é sabe, um fio vitimista, né, delinear isso. É falar da angústia que se tem de muitas vezes verem cerceadas as espontaneidades, né? A Lélia Gonzalez, ela era filósofa, né? E ela era da universidade, então ela fazia pesquisa, era uma doutora e tal. E é muito engraçado quando você vê as fotos dela antes da, dela começar a estudar a causa negra, né? Então, aquele cabelo alisado, né? Aquela roupinha mais formal e tal. E ela fala da liberdade que ela começou a sentir quando ela começou a frequentar os bailes, né? Porque ali na década de 70 tinha aqueles bailes blacks, né? Então, quando ela começou a frequentar os bailes, ela falou, gente, ela usava muito a expressão transa. Você já viu o vídeo dela falando? Ela falou assim, ah, porque, nossa, eu transei não sei o quê, tantana, tal. E ela falando assim, que ela chegava, que ela cantava, que ela podia dançar, que ela podia falar alto. Por quê? Isso tudo, essa questão do corpo, do ritmo, da música, é muito de uma tradição africana, né? E muito dessa tradição foi trazida, né, para o Brasil. Então, quando ela via, né, em pleno Rio de Janeiro, né, que ela não é do Rio de Janeiro, ela foi para lá, né, quando ela via, gente, que beleza que eu posso participar de tudo isso.
Então, assim, só terminando, Mara, esse sofrimento, ele precisa ter vazão. São muitos níveis de vazão. É o nível educacional, é o nível social, das nossas clínicas, muitas vazões. Ainda tem muito para fazer, né? Esses mundos, para serem coabitados, eles ainda vão demorar um tempo. Aline, você levantou a mão, né? Sim, levantei. Na semana passada, eu atendi meu primeiro paciente estrangeiro, assim, ele é haitiano. Opa! E mexeu muito, assim, o atendimento com ele. Por quê? Ele trabalha em 2 espaços, né? Um durante a madrugada e o outro durante o dia. E ele trouxe que nesse espaço da madrugada ele trabalha, tipo, é um depósito, né? E ele fala muito, assim, um jeito muito marcado, assim, de fatos, né? Que foram acontecendo. E aí ele tem como registro uma data de janeiro em que ele estava trabalhando no depósito, e aí ele sempre se sentiu mal trabalhando naquele lugar, num sentido de energia, tá? Ele veio falar de uma questão religiosa. E ele disse que numa certa noite, assim, ele ouviu assovios, né? E aí ele, opa, né? E foi o dia que ele se sentiu mal mesmo, assim, né? De estar naquele espaço. Ele disse, bom, eu trabalho, sou eu e mais 3 pessoas, e naquele dia estava apenas ele, né? Um não tinha ido, um estava de atestado e os outros 2 não haviam ido, né? E aí eu converso com ele, né? Tento entender qual é a religião dele. Ele era no Haiti praticante do Vodum, que é a religião predominante. Ele chega no Brasil e não tem essa prática. E aí vamos conversando, ele começa a falar sobre ser negro no Brasil, né? E ele disse assim, eu nunca pensei que fosse ser tão difícil ser negro no Brasil, né? E ainda mais no Rio Grande do Sul. Ele não tem esse recorte, né? Mas ele trouxe assim, no Brasil. Tanto que ele levou, né, para o gerente a situação, gerente super ignorou, né? E tomou como, cara, tu não tá bem da cabeça, né? E aí a gente começou e a conversa ela foi, né, acontecendo. E aí eu fui ajudando ele a nomear, porque ele não conseguia colocar em palavras, né? E não é que obrigatoriamente assim, eu me vi com a necessidade de trazer para ele, né? Eu sei o quanto é difícil ser negro, né? Tanto que quando ele entrou na sala, assim, ele ficou muito surpreso. Ele olhou assim, ó, é tu, né? Tipo, aí eu disse, sim, eu que vou te atender. Ele fez assim, ó, ufa, né? E aí ele trouxe que no trabalho dele, por mais que sejam 4 pessoas, ninguém nunca ajuda ele, né? Os demais colegas terminam o trabalho, um ajuda o outro, mas ninguém ajuda ele. Ele já está nesse local de trabalho há 5 anos, ele nunca foi promovido, né? Ele viu pessoas entrarem depois dele e serem promovidas, e ele continua ali, né? Quase ninguém conversa com ele, né? Quase ninguém se interessa por ele, quase ninguém conversa com ele. E típico, né? Não tem. É típico, é a marca, né? Está sofrendo racismo. Nesse local onde eu atendo, é possível ver o prontuário, né? Naquela semana já era o terceiro atendimento dele só dentro daquela semana. E aí eu fui ver o que os outros, né, haviam anotado, e a primeira coisa, assim, ó, alucinações, né, que eles colocaram como marca, assim, alucinações, né, e aí alucinação, 1 dia de atestado, alucinação, 1 dia de atestado. E aí eu fui lá e dei, acho que foram 5 dias, assim, para ele, tipo, cara, fica em casa, sabe, assim, fica em casa, vai dormir, vai descansar, sai desse ambiente, né? Nem que seja por 5 dias para tu poder te fortalecer e te reorganizar, né? Porque ao mesmo tempo em que eu estava conseguindo, em que eu estava levando para ele assim, olha, eu consigo, ele ainda assim tinha necessidade de repetir aquilo, assim, para ter certeza de que eu estava acreditando no que ele estava falando. Sim. Né?
E aí, no outro dia, eu estava nesse mesmo espaço atendendo, e ele chegou lá com um atestado, assim, muito assustado. Olha, a empresa não aceitou, porque não tem o CID. Aí, como eu já, né, muito tempo na área trabalhista, atuando e tal, eu esclareci para ele, eu disse, olha, o CID é uma informação do paciente, e tu não é obrigado a informar, né? É teu. Legalmente falando, tu não é obrigada a informar. E ele, mas vão me descontar. Eu disse, então, tu conversa com o teu advogado, porque o teu atestado tem valor. Tá? E aí uma empresa aceitou e a outra não. Né? Então, aquela coisa assim, justamente aquela empresa que está fazendo toda essa situação de racismo com ele, não aceitou, e a outra levou super de boa, assim. Mas aquilo foi muito marcante, né? Porque, além de ser negro, ele ainda é estrangeiro, né? Então, são duas... É o que a Cotirene fala, né? A interseccionalidade, né? São duas marcas, assim, e a necessidade de nomear como alucinação. Né? Você sabe que esse pedaço que você falou me lembrou um pedacinho da Isildinha, eu vou ler rapidinho aqui. Mas essa imagem de si, forjada na relação com o outro e no ideal da brancura, não só não guarda nenhuma semelhança com o real de seu corpo próprio, mas é por este negada. E aí, essa frase que eu acho que é o que está acontecendo com ele. Estabelecendo-se aí uma confusão entre o real e o imaginário. Né? Então, quando muitas vezes, né, o negro adoece, é porque ele já não sabe mais se ele tem valor ou não, se ele está escutando coisa ou não, se existe, não, realmente ninguém me ajuda, e testa, né? Ó, eles estão se ajudando, de novo, não estão me ajudando. Vamos ver amanhã, eles estão se ajudando, de novo, não estão me ajudando, né? Eu trabalhei com uma criança adotiva, na adoção interracial, e né, foram várias na minha vida, e essa criança, ela tinha essa questão, ninguém escolhia ela para fazer o trabalho de grupo. Né? E aí eu fui na escola, né? Eu fui na escola e falei assim, professora, encontra um jeito, né? Faz sorteio, faz escala, né? Enquanto você não consegue trabalhar essa questão, e ela não consegue lidar ainda, né? Porque ela era muito pequena. Mas são pequenos códigos que vão colocando a pessoa numa, né? Numa linha, né? Fica quieto, não fale, não exija, não participe, você não sabe, você não pode. Né? E para sair, né, dessa imposição, ela tem que ter uma força egóica daquela. Né? Por isso que é importante encontrar um terapeuta que possa fazer essa troca, né? Criar essa subjetividade nova. Né? Gente, eu estou preocupada com a hora já, hein? Eu gosto de ficar aqui. Gabriela, vamos lá. Eu estou tomada aqui, tocada, né? E culpada transgeracionalmente. Né? Também, por isso estou quietinha também, assim, preciso mais escutar, né, do que falar. Mas acho bem, né, importante, acho que é um aquece, assim, interessantíssimo para a nossa jornada, acho que é no âmago da coisa, né, colocou toda das marcas, né, assim, essas marcas mortíferas, né, assim, esse processo adoecedor, fiquei pensando também, né, como a colega estava colocando ali, a Aline, né, de escutar um paciente, assim, que vem com toda uma desmentida, né, assim, do que está sofrendo, né, do que é traumático, né, e ufa que ele foi atendido, né, finalmente ele, né, pela Aline, e poder ter esse testemunho, né, de que sim, tá, né, não está louco, não está alucinando, né, é real, né, esse sofrimento. E, bom, achei, assim, muito, muito importante, né, essa roda também que ficou de conversa, né, de ir associando, trazendo, né, o que os colegas trouxeram, assim.
muito importante. E da Isildinha, né, quando a gente se falou, assim, também, falei, como é difícil, né, e difícil e pesado, né, a leitura, né, da cor do inconsciente, mas tanto quanto necessária, né, assim, e eu acho muito interessante também que ela coloca, né, uma frase que ela disse, assim, que eu não busco privilégios, eu busco oportunidades, né, e do quanto, às vezes, há esse julgamento como, tá buscando uma vantagem, tá buscando, né, um julgamento, um preconceito mesmo, uma coisa, né, pesada, assim, uma violência, né, ser nomeado a violência como violência, ser nomeado sofrimento, né, justificado e poder, né, entender para poder dar espaço e condições, né, de uma escuta sensível, né, possibilitar essa escuta sensível, que muito, né, muito ocorre, né, já ocorreu mais, enfim, ainda de não ser, né. O problema da escuta não sensível ser retraumatizante, né. Sim. E a gente tem estudado em alguns grupos o Firenx, né? Porque, né, quando ele vai falar dessas situações de retraumatização, né? Porque essa retraumatização acaba sendo também diária, né? Dependendo do lugar, do trabalho, da escola, né? Você passa todo dia, né, por essa situação. Então, não dá para falar que foi alguma coisa lá do passado, mas é uma coisa que ela fica reiterada, né, diariamente. E algumas vezes nem é pelo externo, né? Então, às vezes você começa a trabalhar com uma pessoa que ela se agride, né, em processos autodestrutivos, né, que são oriundos dessas introjeções, né? A Judinha vai falar dessa ela usa até a expressão identificação com o agressor, né? Então, você está nesse processo, você mesmo, né, de uma forma masoquista, se retraumatizando, né? Importante. E é tão interessante, né, José, esses microdiscursos. Eu estava falando uma vez, eu tenho uma roupa que é de uma pulana que chama, né, de tecido africano. E ele é bem colorido, bastante colorido. Aí as pessoas super elogiam. Aí eu falo, nossa, que bom que você gostou, é tecido importado. Aí todo mundo fica, ai meu Deus, dá para ver logo que é importado. Eu digo, vem de Camarões. A fisionomia muda, né? É como se esse importado só pudesse ser europeu, né? Ser um tecido camaronês desqualifica o produto ser importado. É muito interessante a fisionomia das pessoas. Camarão, eu acho. Mas não tem como ser um tecido europeu com a estamparia que é. Mas mesmo assim, as pessoas ainda idealizam um produto bonito, bem costurado, importado, se vir europeu, né, do sistema europeu. Exato. Mas, pessoal, tá muito boa esse nosso encontro, né? Eu acho que a gente tem muitas questões que nos suscitaram, assim, que nos suscitam ainda. Me parece que é só o começo, assim, né, de tudo. A gente ainda tem muito o que fazer. E para nós é uma alegria, o ESIP, né, assim, foi agraciado aí com a tua presença, Josiane, para Eu nós. tô adorando os coraçõezinhos, ó. Aham. E a gente está bem feliz, né, de poder ter tido a tua presença, todas essas provocações que tu nos fez e nos faz, né, porque não é a primeira vez. E teremos outras, né, trazendo, assim, esse recorte da Isildinha, toda essa, né, esse impulso, assim, né, para que a gente siga nesse trajeto e nos implicando cada vez mais, né. Nós estamos aí nessa pré-jornada, né, daqui a um pouco as coisas vão... temos mais um encontro ainda com um outro convidado,
e para fazer, então, esse aquecimento, né, para logo mais a gente poder estar preparado aí para fazer essa imersão ali juntos. E nós agradecemos, né, do ESIP, o pessoal da jornada, né, que é representado pela Gabriela, né, que é a coordenadora da jornada do ESIP, o núcleo de profissionais, o núcleo de ações afirmativas, os convidados, aqueles que aceitaram o nosso convite aqui, né, de estar pensando juntos sobre isso, e também aí os membros do ESIP que estão aqui conosco. Né, Júlia, passo para ti aí para a gente fazer tivemos a oportunidade de fazer essa gravação também, que vai ficar aí para a gente circular, né, entre nós aí. Tá bem? Muito obrigada, Josi. Eu que agradeço, gente. Uma delícia sempre estar com vocês. Em nome do grupo, muito obrigada pela presença, Josi, pela noite de conhecimento em nome do ESIP também. Acho que todo mundo ficou muito feliz e muito contemplado pela sua participação, por tudo que você trouxe hoje, pelas reflexões. Eu acho que sempre desacomoda um pouco, tira a gente do lugar das talos e associações que são brilhantemente bem colocadas e revividas, como a gente gosta de falar aqui, né, vai muito além desse processo de experiência vivida e sim de coisas que a gente pode sentir e aprender. Então, assim, foi uma noite, né, perfeita, maravilhosa aí, uma palhinha do que vem da nossa jornada. Pelo menos eu fiquei muito feliz com a sua participação e muito grata. Muito obrigada mesmo. Vou parar aqui de gravar, tá? Muito obrigada, gente. Tá Obrigada, maravilhoso. gente. Boa noite para todos. E Júlia. Tchau, tchau. Tchau.